O Rio Grande do Sul talvez seja de todos os estados brasileiros o que tenha, né, uma equação mais perversa, né, da sua receita barra dívida. Minas Gerais também a tinha. Acompanhei aqui o esforço, quero dizer isso em público, da governadora Ieda para enfrentar essa questão. Agora, a questão central é que o governo federal não permitiu, o governo do PT não permitiu que qualquer tema da agenda que nós chamamos federalista, né, agenda que permitiria o avanço na recuperação da capacidade do município e estados, avançasse. Nem essa questão da dívida, que depois de uma ampla negociação feita no Congresso, o ministro da Fazenda nos convida para uma reunião do gabinete do presidente do Senado Federal para dizer que não podiam votar dentro do que havia sido acordado com todos os estados brasileiros, com receio de que haveria o rebaixamento da nota de crédito do Brasil. O rebaixamento veio da mesma forma. Por quê? Porque a desorganização da economia é enorme. Essa maquiagem fiscal, ela dilacerou, acabou com a credibilidade da política econômica brasileira, e isso tem impacto enorme na fuga de investimentos. Eu não tenho condições, porque sou minoria no Senado, de dizer que nós votaremos. Minha sensação, infelizmente, é de que será muito difícil, a não ser que haja uma mudança radical de posição do governo. A orientação da base do governo até agora é de não votar. A orientação da oposição, caminhada pelo PSDB, é o mais rapidamente possível votar e dar um alívio, pelo menos, um alívio, não vai resolver, mas um alívio às finanças estaduais de todos os estados, inclusive estados governados pelo PT, porque isso é uma bobagem. Você pune, ao não votar, se acha que pune alguns estados do PSDB, pune a população desses estados. Infelizmente, seja a questão do PASEP, que é a tributação entre entes federados, que havia uma negociação para que acabasse, não permitiram, seja o aumento do fundo de participação, a proposta inclusive da senadora Ana Amélia, de aumento de 2 pontos percentuais no fundo de participação, nada disso sequer é discutido. Pesquisa onde você avalia indicativos de voto para pessoas que têm um nível de conhecimento tão distante entre si, tem que ser vista sempre com alguma reserva. Estamos falando de um nome que é conhecido por 100% da população e outros que têm um nível de conhecimento muito mais baixo. É um indicativo que está aí, que a nós satisfaz imensamente. Mas eu chamo a atenção de vocês para um dado que para mim é relevante nesse momento de uma caminhada eleitoral. Nós estamos há exatos 6 meses da disputa eleitoral. O sentimento que deve ser avaliado, sobre o qual nós devemos nos debruçar e fazer as nossas análises, é um que é isonômico, ele é claro, ele ocorre em todas as pesquisas eleitorais. Mais de 2/3 da população brasileira quer mudanças profundas no Brasil. Esse é o dado relevante nesse instante. E por que é relevante? Porque se nós voltássemos a 4 anos no tempo, nesse mesmo momento, no mês de março para abril, início de abril de 2010, o sentimento era exatamente o inverso. O sentimento era de continuidade. E a atual presidente da República, candidata então, ela só foi vestir o figurino da continuidade, só foi ultrapassar o nosso candidato, o grande governador José Serra, no final de julho. Eu cito esse exemplo factual para dizer o seguinte: é preciso que as pessoas comecem a perceber a chegada das eleições, comecem a se aprofundar na análise dos nomes. Isso não acontecerá antes que nós tenhamos um espaço na mídia aberta mais efetivo. Hoje é quase que um monólogo que nós assistimos hoje. A presidência da República se manifesta na mídia espontânea, que é natural, nas cadeias de rádio e televisão, nessa bilionária propaganda oficial que apresenta um Brasil que tem muita pouca relação com o Brasil real. Eu começo por repetir o que disse aqui na liderança do PP. Tenho pela senadora Ana Amélia extraordinária admiração. Ela é o fato novo do Senado Federal, respeitada e acatada não pelos seus aliados ou pelos seus correligionários, mas por todo o Senado da República. Portanto, uma figura nova na política brasileira e, repito mais uma vez o que disse lá, eu acredito nas coisas naturais da política. As conversas vêm ocorrendo de forma adequada, os entendimentos ocorrerão, obviamente, entre partidos até o mês de junho, que é o nosso prazo fatal. Não há por que antecipar esse processo, mas repito que a companhia da senadora é, para mim, um privilégio e uma honra. E, obviamente, as direções estaduais do nosso partido, que diz respeito ao Rio Grande, vão estar aqui, ao lado dos parlamentares, avançando nos entendimentos com as forças políticas com as quais nós temos identidade. O que eu posso dizer é que as conversas com o PP, eu vou dizer aqui questões fáticas,
elas existem em inúmeros estados da federação. O PP, por exemplo, em Minas Gerais, é o maior aliado que nós temos lá. O PP, nesse exato instante que eu estou aqui, governa Minas e tem o presidente da Assembleia de Minas. Em muitos outros estados, essa aproximação é orgânica, ela existe. Quanto à definição de espaço, de cargos, né, será decidido pela direção dos partidos. Na questão nacional, enquanto o PP fizer parte formalmente do governo, obviamente pelo respeito que tem, inclusive ao presidente nacional, que é Marmelo Cid Nogueira, não cabe a mim fazer qualquer tipo de especulação. Agora, eu não escondo a minha alegria de estar aqui hoje, ter sido recebido por companheiros de várias forças políticas, muitos que inclusive eventualmente não poderão estar conosco pelas circunstâncias ou pela conjuntura, mas eu quero dizer da minha alegria muito especial de poder ter me encontrado e ter aqui ao meu lado nessa entrevista o presidente do PP, Celso Rubbs. O que fizeram com as nossas empresas públicas? Estão fazendo com a Petrobras? Então assim, é vergonhoso, é vergonhoso. Eu deixo hoje à noite Porto Alegre, vou de madrugada ainda para Brasília, amanhã de manhã nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, ao lado de lideranças da oposição, pedir que se cumpra a Constituição, que se garanta o direito das minorias de investigar. No caso da Eletrobras, eu volto em seguida à Petrobras, é a mesma coisa. Uma intervenção desastrada do governo através da medida provisória 579 gerou fuga de investidores e quase a quebra de inúmeras distribuidoras. Nós alertávamos para isso lá atrás. Os prejuízos foram enormes. A Eletrobras perdeu também mais de metade do seu valor de mercado. E só nesses últimos 2 anos, isso vai custar a vocês, a nós, do meu, do seu, do nosso dinheiro, 32 bilhões de reais. E o que hoje ainda impede, felizmente o Brasil não tem apagões de maior monta, seria como se não fosse trágico, mas é trágico, é o crescimento pífio da economia. Se nós estivéssemos crescendo nos indicadores que o ministro Celso Guido Manto, que gosta de alardear para todo o início de ano, agora nesse último acho que falou, mas nos outros anteriores, não teria energia. Então, é o governo da improvisação. Isso tudo é reflexo do aparelhamento absurdo da máquina pública. O IPEA é uma instituição de excelência. Os dados do IPEA são aqueles sobre os quais nós nos baseamos para estabelecer políticas públicas. O IPEA tem a responsabilidade de nos dar uma radiografia da sociedade brasileira em várias ações, inclusive naquela relação do emprego. Então, eu acho que esse aparelhamento chegou ao IPEA, chegou a estruturas que eram absolutamente inexpugnáveis para a intromissão política. Nós estamos criando o ITV, Instituto Teotônio Vilela, Instituto de Altos Estudos do PSDB, estamos criando um grupo com 3 estudiosos próximos ao IPEA. Nós queremos agora, alertados que fomos por esse desencontro que o presidente chama de fatalidade, acho um exagero, para identificar quais são os métodos que o IPEA vem utilizando para fazer as suas pesquisas. O IPEA sempre fez avaliações, pesquisas, estudos e cenários para a sociedade. Então, em defesa do IPEA, nós queremos ver se eles não estão agora fazendo em defesa de um governo, que é extremamente grave. Nós vamos criar no Congresso, né, os ouvintes serão convidados para serem os primeiros signatários. Nós vamos criar uma frente parlamentar em defesa do IPEA e vamos investigar o que está acontecendo com esse importantíssimo Instituto da Cidadania e que agora me parece muito mais próximo de um governo de partido político. Porque, infelizmente, hoje, isso pesquisas mostram, cerca de 60% da população se informa sobre política através dos veículos de comunicação de massa, TV aberta, por exemplo, rádios. E o espaço das oposições ele é muito pequeno. Isso reflete nos índices de conhecimento dos candidatos. Isso não tem que nos, sobretudo os candidatos que jamais disputaram uma eleição nacional, como é o caso do eventual candidato do PSDB, do próprio candidato Eduardo. A nossa preocupação agora, eu acho que na política você não deve nunca saltar etapas, é fazer o que eu estou fazendo, dizendo o que nós pensamos. O que nós pensamos em relação à visão atrasada de mundo que traz o PT, com esse alinhamento ideológico que tanto mal vem fazendo ao país, o que nós achamos de gestão pública, onde nós pregamos a meritocracia, a eficiência, estabelecimento de metas, para nos opormos, nos contrapormos a esse aparelhamento absurdo da máquina pública. Então é a hora de dizermos das nossas propostas, mostrarmos que o Brasil não pode se contentar com esse crescimento pífio que tem sido uma regra entre nós, desde o governo da presidente Dilma. O crescimento médio no Brasil tem sido de 2%. Nós crescemos no ano passado, imagine, apenas mais do que a Venezuela, aqui na América do Sul. No ano retrasado, apenas mais do que o Paraguai.
Isso não é uma conta que pode ser aceita com naturalidade num país com o potencial que tem o Brasil. Nós sequer líderes regionais somos mais. Nós somos caudatários da posição política, inclusive, de países que têm demonstrado muito pouco apreço à democracia. O governo da presidente Dilma falhou na condução da economia, porque nos deixará de herança um crescimento pífio com inflação alta, com a perda crescente da credibilidade do país. Falhou na condução e gestão do Estado, porque demonizaram durante 10 anos as privatizações, fazem agora de forma envergonhada e atabalhoada. E eu lembrava ali, quando eu cheguei, o velho avô Tancredo costumava dizer que o ativo, Celso, mais valioso da política é o tempo, porque o tempo perdido você não recupera. Você tem que andar para frente tentando andar rápido, mas daquele que se perdeu não se recupera. O Brasil perdeu 10 anos com esse aprendizado do PT e falhou na condução das áreas sociais.